O Sétimo Selo é um filme que apresenta um desejo que muitas pessoas têm, o de desafiar a morte. Esse filme começa mostrando um cavaleiro templário, que era um combatente nas cruzadas. Ele está retornando para sua casa. Em um momento, ele para descansar em uma praia. Eis que ele encontra um ser vestido de preto e com a cara bem pálida. Esse ser era a morte, e a morte veio para buscá-lo. Eis que ele desafia a morte para uma partida de xadrez. Se ele vencesse, ele teria sua liberdade, e com isso poderia continuar vivendo. Se perdesse, ele iria com ela. A partida dura o filme inteiro, com ambos os lados tendo boas chances de ganhar. Bem, pelo menos é o que parece no começo, ou ao longo do filme, pois no final a morte ganha, mostrando que é inevitável. E é como se a morte ela sempre soubesse qual seria o destino daquela partida. O final é bem espetacular, porque nós vimos a representação da dança macabra, que é uma representação de como a morte vem para todos, de uma forma igual. E ela é distinta de classes, raças ou idade. Essa representação surgiu na Idade Média. Originada no século XIV, essa iconografia retrata a morte como uma figura igualitária, arrastando indivíduos de todas as classes sociais, desde papas e imperadores até camponeses, para um bailado inevitável, simbolizando a fragilidade da vida humana diante da mortalidade. A dança macabra não apenas expressava o desespero e a melancolia diante da pandemia, mas também servia como uma crítica social, questionando hierarquias e comportamentos da época. Por meio de imagens como a danse macabre eu não sei como é que fala esse negócio. Os artistas medievais transmitiam uma mensagem universal. Perante a morte, todas as distinções terrenas se dissolvem, convidando à reflexão sobre a enfermidade da existência e os valores da sociedade. Esse padrão de representação da morte é bastante utilizado na cultura pop. Em uma obra brasileira muito influente, usa essa alegoria. Estou falando de O Auto da Compadecida, que provavelmente você conhece. Nessa obra vimos que chega um momento em que diversos personagens morrem, e são pessoas de castas sociais bem diferentes. Temos os comerciantes e amantes, Dora e Eurico, que morrem juntos com um tiro no coração, o que torna bem simbólico a morte deles, que por mais que não parecesse ao longo do filme, o amor entre eles eram bem significativos. O clero era representado pelo Padre João e o Bispo, que morreram absolvendo seus assassinos, como Jesus fez quando ele foi crucificado, no caso. Não podemos negar-lhe a absolvição, senhor Bispo. Que nós não podemos é abençoar um assassino, ainda por cima o nosso. Somos sacerdotes, eminência. Nossa missão é salvar as almas, mesmo que a gente não consiga salvar as nossas. Lembre-se, senhor Bispo, da oração que Jesus fez pelos seus carrascos. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Os outros dois que morreram são o Cangaceiro Severino e o João Grilo. Em um primeiro momento eles podem parecer pessoas completamente diferentes, mas ambos tiveram infâncias duras e fome durante épocas de suas vidas. Porém, eles adquiriram maneiras para conseguir seu sustento em um ambiente hostil. João Grilo usa de sua esperteza para conseguir sobreviver. Ele é o personagem mais astuto da obra. Chega a persuadir pessoas que supostamente detinham conhecimento naquela época, como o padre e o bispo. Em uma representação medieval, ele poderia ser considerado o bobo da corte, pois é a figura que tem o maior carisma e consegue perambular entre as classes sociais mais altas. Assim como o bobo da corte, que ele conseguia falar com o rei, falar com a rainha, falar com o clero, até mesmo ter fama, entre os servos e as pessoas de castas sociais mais baixas. O Severino, nas palavras da própria Nossa Senhora, conheceu a violência do homem muito cedo. Quanto a Severino? Quanto a esse, deixe comigo. Não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. Com 8 anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. No princípio é a figura que é mais odiada no filme, mas em seu pós-vida ele tem a redenção, é o primeiro a ir para o céu. Possivelmente ele é a pessoa que mais sofreu na obra, mas esse sofrimento todo não é mostrado, apenas uma parte. Mesmo depois de entender toda a dor
que ele pode ter causado em outras pessoas, conseguimos compreender o porquê dele ter se tornado esse bandido. Ele viu que a única coisa que importava no mundo é que o mais forte sempre vence. E assim é mostrada a dança macabra no filme O Auto da Compadecida. Vimos o clero, os comerciantes, os pobres, os bandidos, todos juntos em uma dança mortal. E eis que vimos a frase dita antes por Chicó se tornando realidade. Cachorra cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Todos os personagens, independente se eram bispos, comerciantes abastados, assassinos ou pobres, estavam juntos, sendo julgados pelos seus pecados e vidas materiais. Esse filme é feito para justamente mostrar da melhor forma como a morte é algo que une a todos, aquilo que é o destino de todos e iguala as pessoas. Mas afinal de contas, o que eu quero dizer com tudo isso? Não é só um vídeo para explicar essa representação da morte. Aqui o filme O Auto da Compadecida expõe algo que critica essa visão medieval, cristã, que é a visão que eles tinham da morte. E é uma coisa que eu percebi acontecendo durante a pandemia, de forma mais intensa. A morte não é algo que iguala tudo que é vivo em um rebanho só de condenados. No próprio filme fala que Severino e João Grilo tiveram que usar de artimanhas e experiências adquiridas para conseguir ter o que comer. E essas mesmas ações deles eram motivos para poder levar eles a uma condenação no inferno. Então não bastava sofrer uma vida miserável, eles tinham que sofrer ainda na eternidade do pós-vida. Ainda bem que temos figuras benevolentes como o Jesus e a Nossa Senhora no filme, que mostram que eles não são diretamente culpados pelos seus pecados. É a própria humanidade que tornaram eles assim, assassinos, ladrões, golpistas, espertos e até mesmo esfomeados. O julgamento de seus pecados não deve ter o mesmo peso que o julgamento do bispo, por exemplo, que era um homem que, mesmo tendo o conhecimento que o clero dispunha, usava de sua influência para ludibriar as pessoas para conseguir mais dinheiro, ou até mesmo vencer discussões. Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, Padre João. Antônio Moraes veio até mim reclamar da sua brutalidade para com ele. Como é? Vamos deixar de brincadeira, Padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Porque chamou a mulher dele de cachorra. E eu? Sim, o senhor. Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, Padre João. Não chamei, senhor bispo. Chamou, Padre João. Não chamei, senhor bispo. Chamou, Padre João. Chamei, senhor bispo. E afinal de contas, qual a relação com a pandemia? Eu tenho minhas experiências pessoais com a pandemia, que depois eu posso explorar melhor, mas o que eu quero trazer aqui é que durante a pandemia ficou muito visível essa diferença de morte de rico e morte de pobre. Quem era rico ou dono de grandes empresas conseguia ficar isolado em casa, se expor para conseguir ter o que comer no mês, pois muitos deles viviam de renda, então conseguiria ter dinheiro apenas com o fruto de juros de seus investimentos. Quando eu falo que essas pessoas vivem de renda, não estou falando de pessoas pessoas comuns que precisam de 50 anos de investimento para conseguir, 100 mil reais acumulados. Estou falando de pessoas que os pais fizeram uma poupança com o valor de R$1 milhão quando o filho nasceu. O filho dessas pessoas não queria precisar pegar um ônibus lotado na pandemia para ter que ir trabalhar e conseguir um salário mínimo. E ter que dar 60%, 70% do seu salário em um aluguel para ter um teto para dormir. A classe trabalhadora foi a mais afetada. Muitas pessoas viram seus parentes morrendo. E uma coisa é bem recorrente nesses casos. A maioria, ou grande parte, pegaram Covid trabalhando. Pegaram Covid no trabalho de outras pessoas, ou até mesmo de clientes, ou de forma indireta. Mas o trabalho foi um grande fator para essa transmissão. Então é evidente que essa ideia de que a morte iguala a todos é uma visão injusta. Ela foi usada na Idade Medieval para alienar os servos, que eram explorados no feudo, e essa visão foi criada para compensar o sofrimento que essas pessoas viviam, que tudo aquilo iria passar e que no pós-vida seriam recompensadas, que no final você seria igualado ao nobre e ao clero, ao padre, ao bispo.
o que é obviamente uma visão injusta. Os nobres e os clérigos poderiam explorar e abusar do seu poder à vontade, e no final iriam ser tratados igual a uma pessoa que comeu carne, sei lá, umas 10 vezes em toda a sua vida. Assim como foi mostrado no filme O Alto da Compadecida, o julgamento de nossos pecados devem considerar nossas vivências, e como a exploração de um sistema pode fazer com que a nossa morte aconteça mais cedo, como aconteceu com várias pessoas durante a pandemia. A vida de muitas pessoas foram arrancadas durante esse período. Muitas famílias perderam a única pessoa que providenciava renda e tiveram que, de um dia para o outro, arrumar formas de conseguir dinheiro, se expondo, indo atrás de trabalho e correndo o risco de adoecer e morrer mais uma pessoa no seu ciclo familiar. Considerações finais. A pandemia deixou muito claro que quem tem um poder aquisitivo não sofre com a morte da mesma forma que uma pessoa pobre. A morte que universaliza todas as pessoas é uma representação utilizada unicamente para doutrinar a classe trabalhadora. Fazer a gente pensar que a exploração que sofremos será recompensadora, que no final nosso lugar no céu está garantido, que seremos igualados aos nossos patrões milionários. Mas isso é balela. No final seremos apenas mais um, somente uma estatística, um número, em meio a tantos outros. Pois o que realmente conta é aqui, nossa vida material. É aqui que sangramos e sofremos, enquanto tem pessoas que desfrutam de nossa exploração. A morte só deixa mais evidente o quanto a desigualdade é ruim para aqueles que estão na base da pirâmide da exploração.